peço, por gentileza, irmãos, a abrirem as suas Bíblias em Isaías, capítulo 44. Profeta Isaías, capítulo 44. E vamos ler dos versos 24 ao 28. Agradeço aos irmãos acompanharem a leitura. Disse assim a palavra do Senhor, Isaías falando aqui. Assim disse o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmam a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Senhor Deus, estamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ministre, que nos permita escutar o que o Senhor tem a falar e obedecer. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Isaías foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele foi um dos homens que profetizou durante o reinado de vários reis. Ele transcendeu gerações. Ele foi súdito do rei, de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e o bom rei Ezequias. O ministério dele foi mais ou menos desde o ano 739 a.C. até os 680 a.C. Isso é prévio ao cativeiro babilônico, prévio à queda de Israel nas mãos do Império Babilônico. Ele esteve lá presenciando também a queda do Reino do Norte. E nessa época que a gente está localizado, ele esteve lá presente, testemunhando como o Império Assírio se levantou como a grande potência da época e veio destruir o reino de Israel ao norte, deixando sozinho e isolado o reino de Judá. Era um momento de muita tensão, porque os assírios poderiam se expandir e muito provavelmente, na cabeça de todos, era o próximo a ser conquistado é Judá, é Jerusalém, porque os assírios eram uma grande potência. Então, está nesse contexto, e de fato, a história nos indica que essa era a tendência. Os assírios tentaram, de fato, invadir, conquistar Jerusalém. Foi no capítulo 37 de Isaías que se conta a história de Senaqueribe enviando a Rabsaque, que era o líder dos exércitos da Assíria, às portas de Jerusalém, para tentar convencê-la de não lutar. Eu vou parafrasear aqui um pouco do que se fala no capítulo 37 de Isaías, ou 36. Não importa, mas basicamente isso aqui, irmãos. Rabsaque chega lá, às portas de Jerusalém, com uma grande demonstração de poder.
ele tinha, sob o comando dele, milhares de tropas e de soldados, né? As cidades em torno de Jerusalém tinham sido conquistadas, estavam destruídas. Os povos vizinhos tinham sido conquistados, tinham sido destruídos pelos assírios. O que era Jerusalém nesse momento? Era uma ilha no meio do poder dos assírios. E o Rabsaque chega lá e fala para o povo, e fala para os emissários do rei Ezequias o seguinte, parafraseando muito aqui: não escutem Ezequias, ele está enganando vocês. Vocês não têm qualquer condição de resistir o poder do meu exército. Continua falando e disse assim: não confiem em Egito. Egito era uma das nações que ainda estava livre do domínio assírio. E tipo que tinha uma aliança, ou uma tentativa de aliança entre Judá e os egípcios. E o Rabsaque, emissário de Senaquerib, disse: olha, veja bem, não se apoiem não em Egito não, porque eles são os próximos a cair aqui. E o homem é tão arrogante e fala ainda: olhem em torno, os deuses dessas nações vizinhas de vocês libraram os seus povos? A resposta é: não, falsos deuses não livram seu povo. De fato, os deuses dessas nações vizinhas não tinham feito nada ao respeito para deter o império assírio. E aí ele pergunta: será que Jeová, seu Deus, vai intervir e vai livrá-los? Será? E ele mente ainda mais e disse: olha só, Jeová mesmo mandou a gente vir aqui para conquistar vocês. Então vamos fazer um acordo aqui, vocês se rendem e a gente evita esse banho de sangue, beleza? Beleza? Rabsaque comparou o Deus Todo-Poderoso aos ídolos da época. E Ezequias faz o correto. Ezequias faz o correto nesse momento. Ele vai aos pés do Senhor e consulta o seu profeta Isaías. E Isaías disse para ele: assim disse o Senhor aos emissários do rei Ezequias: assim disse o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Isso está em Isaías 37, versículo 6. Essa cidade não vai cair, essa cidade vai resistir, eu mesmo vou defendê-la. E o que acontece, irmãos? Você lembra da história? No final do capítulo 37, o anjo do Senhor, o próprio Deus, desce e mata mais de 180 mil soldados assírios numa noite só. Que vitória, né? Nosso Deus é igual que os ídolos da época? Não é. Não é não. Eu acho que esse foi o momento mais importante do ministério de Isaías, ou pelo menos o momento mais glorioso do ministério de Isaías e da vida do rei Ezequias. Ter se livrado dos assírios nesse momento. Só que Isaías não era apenas profeta de boas notícias, né? Ele não falou apenas: a gente vai se livrar agora, o Senhor vai nos livrar. Ele também profetiza e ele também recebe a palavra do Senhor sobre a queda de Judá. Ele vai falar no verso 39, né? Após eu não sei se falar lapsus ou uma ação muito tola do rei Ezequias, que tinha ficado doente, né? Ele recebeu uma notinha dos babilônios, tipo assim: vamos ser amigos, né? A gente soube que o Senhor esteve doente. Aí ele recebeu uma comitiva babilônica na cidade de Jerusalém. E Ezequias recebeu os caras como se fossem: vem aqui, venham ver aqui. Olha meu reino,
olha minha casa, meu palácio, meus tesouros, os tesouros que os meus pais conseguiram durante séculos de história de Judá. E os babilônios, bom, hein? Estou gostando, hein? Estou gostando do que eu vejo aqui. Imagino, né? Mas, irmãos, após esse momento, vem palavra do Senhor para Isaías, né? E ele fala para o rei Ezequias, tudo isso que você mostrou para os babilônios, você vai perder. Tudo esse tour que você fez pela cidade aqui, para os babilônios, vai acabar, vai ruir. Eles vão levar tudo embora, os tesouros da tua casa, e teus filhos serão seus escravos, eunucos no palácio de Babilônia. Então o profeta Isaías era fiel quando trazia boas notícias e também era fiel quando trazia más notícias. E a resposta de Ezequias é bem desconcertante. Ele fala: ainda bem que não vai ser nos meus dias, vai ser nos dias dos meus filhos. Assim chegamos ao texto que a gente aborda esta noite, irmãos. No verso 24, o Senhor disse assim: assim disse o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno, eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu queria focar aqui na redenção de Israel, de Judá. Irmãos, a redenção aqui, nesse episódio particular, refere-se à libertação do povo de Judá do cativeiro babilônico. Esse é o foco. Mas se os irmãos olharem o verso 22 do mesmo capítulo, por exemplo, vocês vão achar as seguintes palavras. O Senhor falando: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ou seja, a redenção aqui pode ser estendida, a redenção das nossas transgressões, dos nossos pecados. Isto se aplica também ao seu povo, à sua igreja. Ele é o nosso Redentor. Ele é quem nos comprou para nos libertar da escravidão do pecado e das nossas transgressões. Pecados que nós sabemos muito bem quais são. Lembre a sua vida antes de Jesus. Lembre-se dos seus pecados, a sua luxúria, a sua lascívia, as suas fornicações. O Senhor nos comprou e nos limpou com seu sangue de toda essa quantidade de pecados. Ele nos tirou da escravidão do pecado e nos libertou para Ele. Na história, Ele vai libertar seu povo dos babilônios. Na nossa história, Ele nos liberta do pecado. Continua, irmãos, no verso 25. Verso 25, Deus falando, Isaías falando as palavras do Senhor: que desfaço os sinais dos profetizadores, de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. E de fato, Judá estava contaminada por todo tipo de falsas religiões. Embora Ezequias tenha feito uma limpa, né? Ezequias foi um bom rei porque ele fez uma purificação do culto. Mas na história geral, Judá, Israel, estava contaminada por falsos deuses, falsos profetas, feiticerias e etc, e etc. E não é muito diferente dos nossos tempos. Os falsos profetas daquela época fazem o mesmo que os falsos profetas hoje. Falam o que o cliente quer ouvir. O que o freguês quer ouvir? Ele vai falar isso aí. Ele vai vender o peixe dele. Ele vai falar: olha, vocês vão ter um ano de vitória. Ele vai falar: não, agora é só vitória, é só ganho, é só bênção. Ele não vai falar: vamos sofrer na causa de Cristo.
Ele vai falar, não, vamos desfrutar das bênçãos de Cristo. E nos tempos prévios à queda de Jerusalém, isso foi muito mais que evidente, principalmente com o profeta Jeremias, né? Em espanhol, chamamos ele de profeta llorón, o profeta que chora, né? Acho que em português também. Ele tinha enorme oposição dos falsos profetas. Por um lado, Jeremias falava, olha gente, Judá vai cair e será destruída, se arrependam dos seus pecados. Mas por outro lado, os falsos profetas diziam, não, o Senhor vai nos livrar, como nos livrou antes, Ele vai nos livrar de novo. De fato, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Igualzinho que agora, irmãos, igualzinho que agora. O falso profeta fala o que o cliente quer ouvir. Irmãos, mas Deus não deixa um negócio assim. No verso 26 ele fala assim, eu confirmo a palavra do meu servo, nesse caso aqui é Isaías. Eu confirmo a palavra do meu servo Isaías e cumpro o conselho dos meus mensageiros, os outros santos profetas do Antigo Testamento, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. 27, que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Ele confirmou Isaías, Jeremias e seus santos profetas através dos acontecimentos. Através dos fatos históricos, ele confirmou seus profetas. A palavra dele é firme. O governo do Senhor é sólido. Ele é soberano. Ele assegura no verso 26, Jerusalém será habitada. Novamente, as cidades serão reconstruídas. E continua no verso 28, incluso dando o nome das pessoas, colocando o nome aos bois, né? Assim que se fala, né? Dando o nome aos bois. Ele diz assim, um tal Ciro, meu pastor, vai executar isto que estou falando. Continua, o que eu mandar, ele vai fazer. Ele vai reconstruir Jerusalém, ele vai reedificar o templo. Esse é o homem que eu vou usar para abençoar e para libertar vocês, meu povo, dos babilônios. E amados irmãos, isso precisa nos humilhar, irmãos. Isso precisa nos humilhar e precisa fazer com que a gente se curve ante a palavra e a vontade do Senhor. Isso precisa fazer que a gente entenda que nada foge do controle soberano de Deus. Nada foge do governo soberano de Deus. Vejam bem, irmãos, Isaías recebeu esta palavra mais ou menos 150 anos antes de qualquer desses eventos vir a acontecer. Eu pergunto para o irmão Reinaldo aqui, irmão, quem será o presidente do Brasil daqui a 150 anos, em 1270? Quem? Difícil. Será que o Brasil ainda vai existir como república? 150 anos antes dos eventos, o Senhor está colocando as coisas como irão acontecer. E não porque Ele está antevendo nada, é porque o plano dele. Veja bem, imagina escutar essa profecia. Ele está falando em reconstrução da cidade de Jerusalém. Vou usar meu mineirês. A cidade está bonitona ali. Está aqui, está construída. Qual reconstrução está falando? E o templo vai ser reconstruído. O templo de Salomão está aí. Está construído e a cerimônia está tudo bem.
Qual reconstrução? E vai, irmãos, 150 anos antes do fim do cativeiro, que nem tinha começado. Nem tinha começado, irmãos. Um cativeiro decorrente de uma invasão e uma queda de Jerusalém que não tinha acontecido ainda. Como assim? Para uma potência, a Babilônia, que no momento era aliada de Judá. Os caras tinham visitado a cidade pouco antes, eram amigos. Aí vai cair para a Babilônia, aí vai ser cativeiro, e aí vai ser reconstruída. De que o cara está falando? E vai mais além, através de uma nova potência que não tinha expressão ainda. Os persas eram uma potência do futuro. Não era uma potência, não era a bola da vez. Era uma potência do futuro. E ele fala mais, irmãos, através de um homem que sequer existia. Quem vai ser nosso presidente daqui a 150 anos? 150 anos ele fala, vai ser um cara chamado Ciro. Ele vai ser meu pastor. Um homem pagão. Um homem que nem cria em Jeová Deus. Ele vai ser meu pastor e ele vai fazer tudo o que eu mandar. Eis nosso Deus no trono a reinar, governando sobre as nações, governando sobre os governantes. O que são os poderosos desta terra? O que são as potências desta terra? Pó, nada, instrumentos nas mãos do Senhor. É o que são. Ele derruba as potências, ele coloca as potências, ele coloca o presidente, ele tira o presidente, ele coloca ditador, tira ditador, ele traz juízo, ele traz bênção, conforme seu plano. Ele levantou os babilônios para punir Israel, para punir Judá. E ele levantou os persas para castigar Babilônia e para abençoar Israel e Judá. E ele é o mesmo hoje. O Senhor confirmou tudo isto, irmãos, através de fatos. Jerusalém caiu um século depois, mais ou menos um século depois da revelação, nas mãos da Babilônia. Jerusalém foi destruída, sim, e foi deixada deshabitada. Os filhos, os descendentes do rei Ezequias, foram sim levados cautivos ao palácio de Nabucodonosor. Irmãos, e a cidade sim foi reconstruída, e o templo sim foi reedificado. Tudo perfeitamente como o plano soberano de Deus mandava. O que são os governos e os governantes diante do Senhor? São nada, são pó. São instrumentos da sua vontade. Algumas conclusões, irmãos. 3 pontos aqui. Primeiro, ansiedade e preocupação a respeito do nosso governo terrenal demonstram nossa falta de confiança no Senhor. Ele usou Nabucodonosor para juízo, ele usou Ciro para bênção. O que o Brasil merece, irmãos? O que a Bolívia merece? Países idólatras, países com um evangelho, entre aspas, evangelho superficial, um evangelho que só preza pelo prazer dos ouvidos dos clientes, uma classe política corrompida, um povo corrompido. O que a gente merece? Juízo ou bênção? Ele sabe, irmãos.
Ele pode trazer um governante para nós que traga juízo. Ele pode trazer para nós um governante que traga bênção. Ele é soberano, irmãos. Nós precisamos confiar nele. O que importa para nós é que ele é o soberano sobre as nações. Ele não foi pego de surpresa, irmãos, pelos resultados das eleições da semana retrasada, não. Vocês acham que o Senhor ficou, ai, como eu aqui? Não. Ele não ficou impressionado porque o fulano bateu o Beltrano. Não. Ele dispõe as coisas. Ele que manda, irmãos. O que nós, seu povo, não deve fazer é ficar ansiosos, preocupados pelos nossos governantes, porque o Senhor está governando acima de todos. E aí devemos depositar a nossa confiança. A igreja deve confessar, olhar para dentro e ver se existe esse pecado no coração. Será que estamos confiando demais nos homens? Será que estamos depositando muita da nossa esperança em Brasília? Segundo, irmãos, devemos aguardar o reino perfeito de Cristo. É claro que temos expectativas para este lado da vida, isso é normal. Para aqui, para o agora, né? A gente quer melhorar, quer dias melhores, quer tudo para os anos que ficam pela frente. Mas nosso descanso e nossa esperança final é o reino perfeito de Cristo que Ele vai impor quando Ele voltar. Isaías fala muito disso. Em muitos textos do seu livro, e retiro aqui um pequeno trecho, Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio, disse o Senhor, novos céus e nova terra. É lá que tem que estar nossa mente, irmãos, não é aqui. É lá que a gente tem que olhar. Nossa mirada tem que estar lá. Aí, novos céus, nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Nossa esperança tem que estar colocada naquele governo perfeito de Cristo. Quando Ele voltar, a gente vai acabar com nossas lágrimas para sempre. Não vamos ter mais ansiedades, não vamos ter mais do que nos preocupar. É lá, com Cristo, que a gente quer estar. Terceiro, irmãos e amigos, Deus redime o seu povo. Venha para Cristo. A gente leu aqui o verso 22 de Isaías 44. O Senhor é o nosso Redentor, que nos redime das nossas transgressões. E redenção implica compra, é uma transação, é um pagamento. Isaías é muito claro a respeito do preço que foi pago para a nossa redenção. Isaías 53, 4, 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amigo, não sei se tem alguém aqui que nos visita, ou não sei se está sendo gravado, não sei, se nos vai escutar depois na internet. Foi na cruz que Cristo derramou sua vida para salvar todo aquele que nele crê. Preciso falar a você, amigo que me escuta, que se você não abraçou a cruz de Cristo para perdão de seus pecados,
você está perdido. E você não é alvo da graça de Cristo, não. Você não foi comprado por Ele. E precisa correr aos pés da cruz para o perdão dos seus pecados. E assim ser parte desse povo redimido por Cristo e assim desfrutar do reino futuro de Cristo. Não deixe passar mais tempo. Os jovens também, às vezes os jovens dão por certo, né? Que a fé dos pais deles é a fé deles. Não é necessariamente. Se você é jovem e tem dúvidas sobre a sua salvação, corra para Cristo, abrace a cruz e peça perdão pelos seus pecados. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, estamos agradecidos, felizes pela sua palavra. Estamos felizes, Senhor, porque tua palavra nos coloca no lugar certo, nos coloca a nossa cabeça no lugar certo, nos dá a perspectiva de vida que a gente precisa, que não devemos apenas olhar nos próximos 10, 20, 30 anos que ficam para frente nas nossas vidas. Alguns têm menos, alguns têm mais aninhos aí, mas o fato é que essa vida aqui é um piscar de olho na eternidade, Senhor. Ajuda-nos a crer na Tua palavra, no Teu reino futuro, na redenção, Senhor. Ajuda-nos a almejar e a desejar toda nossa esperança, a colocar toda a nossa esperança lá em Cristo, na cruz, e pensar e focar nossa mirada lá no reino Teu, quando Tu voltares, Senhor. Agradecemos por essa noite e pedimos ainda que o Senhor permaneça entre nós. Em Cristo Jesus. Amém.